experiência e a visão vulgar é defeso. Mas para aquele que está no palco dessa turbilhonamento, é algo que queima fora adentro e que chama para um acordamento de uma realidade pregressa que volta. E essa questão da experiência do volta de uma lembrança é algo que mesmo que o espírito ele deseje apagar aquilo, passar uma borracha e desnuviar aquela experiência, ela volta e sentia janela dentro a sua realidade, onde o clamor, o sangue do outro, ao qual eu participei, se movimenta diante de mim. E isso é um caos, uma luta, porque eu posso até, em meio a esse martírio, a esse caldeirão, desejar reparar, me liberar daquela conjuntura grave e amainar a queimadura mental do sofro, mas pode ser que já não tenha como, na vilegiatura que eu estiver, isso ser feito. E é o que vai ser narrado aqui por André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo 12, Estranha Enfermidade, de um rapaz que havia se apropriado indebitamente de uma herança. A pedido do pai, foi colocado esse voto de confiança, tendo ele como certo para auxiliar os irmãos. E ele, ao invés, desviou esse recurso, refastelou uma tranquilidade de dinheiro aparente e condenou um por trabalho excessivo e acabou tendo uma complicação pulmonar, da pneumonia, do trabalho noite adentro, que terminou no manicômio, um CAP, como indigente, o outro idem. Um outro acabou vindo a regredir organicamente por avitaminose e saiu pela porta do túmulo. E quando ele, desejoso de fazer algo, já havíamos encarnado. E para ele, o termo daquela experiência soava ali. Então, ele estava numa condição de esquizofrenia. E mesmo na questão, quando ele se indispôs na atitude nefanda em relação a quem estava ali na casa dele, permanecia numa clamorosa surdez, insensibilidade. E isso vai dizer da resumo
dessa realidade de algo que ele havia plantado e da inviabilidade de, mesmo parafraseando, que a qualquer preço apagaria aquela recordação da sua mente, isso voltava para ele. Tem um trecho na Revista Espírita e que Allan Kardec ele vai falar da situação de um rapaz que via o sangue, ele no astral estava dentro de um lago de sangue e a vítima dele de crime luminoso aparecia mutilada, tal qual ele havia interferido, e aquilo queimava ele por dentro, e ele clamava socorro e alívio para aquela inteligência moral que ele estava, por inaptibilidade de amainar, afastar aquilo dele. Daí ele vai dizer, na revista de 1864, no artigo Um Criminoso Arrependido, de 13 de setembro, desse espírito que se manifesta e que recebia o olhar de quem havia caído na mão criminosa dele como punhalada, que vazava, varava ele por dentro, o coração, sua emoção. E ele clamava a possibilidade de resolver aquilo numa nova existência onde pudesse servir a cada qual. E dizia que, mesmo recebendo alívio pela oração que foi feita ali, ele sabia que aquele ao qual ele havia impingido a espada voltaria. Ele estava nessa zona de remorso, de volta de experiência e de clamor que o queimava por aquilo que ele havia semeado. E aqui é um espírito que já estava no astral. Já no mundo maior, o caso do Fabrício, ele estava ainda encarnado, mas estava sendo preparado para o desencarne, porque não teria como ele resolver ali mais aquela situação. Ele precisaria voltar numa nova instância e a providência seria preparar ele para sair pela porta do túmulo. E isso mostra como que a questão da consciência e do que ela medita reverbera dentro de mim. Porque algo que eu faça pode passar encoberto do outro. Pode ser que eu receba aplauso por uma coisa indevida que eu fiz e que num momento vai voltar pela minha consciência e me impingir uma expiação. Porque a voz da lucidez, da consciência dentro de mim é uma voz que não se detém. É uma realidade que promana e não se deixa borrachar, apagar. Isso fica e volta para mim.
Até que chega um momento que eu vou desejar resolver, vou precisar fazer isso, vou buscar esse caminho, desejosa dessa subida, mas aí o que vai entrar nesse carta de baralho é o que eu poderei fazer nesse momento do despertamento, é o que vai estar viável para mim, porque pode ser que eu tenha que aguardar uma nova instância, uma nova recambiação energética, de voltar ao corpo da carne, de encontrar quem precisa. E veja, isso vai tempo. Porque enquanto eu aguardo para resolver uma situação grave, eu continuo na consequência daquela situação dentro de mim. Eu posso amainar. Por algo que eu faço aqui, eu ponho um pouco de água na labareda da consciência pesada ali. Mas daí a reparar, expiar, que é o movimento que começa com arrependimento, não culpa, de ficar em torno daquilo que me leva a uma automutilação. Mas o arrependimento, de perceber o erro, desejosa de expiar aquela situação, reparar o dano que causei, porque não basta expiar, eu preciso reparar o que foi gerado a partir da minha ação. E veja, isso é tempo, isso é propiciamento, isso é viabilidade de reencontro com quem precisa. Isso é possibilidade de algo que eu faço, pela maneira como eu faço, impactar em outra coisa que fiz. E abrandar o efeito nocivo daquilo. E vai dizer que na Revista Espírita, nesse mesmo artigo, que obedecia a um instinto de selvagismo, ferocidade, que é um outro artigo que foi citado, o Castigo pela Luz, de julho de 1864, onde, no caso em tela desse rapaz aqui, supracitado, ele emanava uma alteração de superexcitação e esse selvagismo, ferocidade. Já no artigo Castigo pela Luz, vai falar de um criminoso que havia feito perpetração de derramamento de sangue, mas com uma característica de indiferença, de urge, e combina uma perseverante caldo de sangue frio e elaboração. Aquele mal que é paciente para poder elaborar e urdir, bem avinagrado, aquele caldo da bendita que ele, com o qual pretende agir na perpetração do derramamento de sangue. Daí vai falar que nesse caso em tela, ao desencarnar, esse espírito, ele fazia queima-roupa, afrontava o sofrimento que vivia pelo que tinha feito, o castigo, mas com arrogância, orgulho. E permanecia irredutível, ao passo que, no artigo inicialmente falado, o espírito é colocado sob rédea, domado, rende a situação de precisar resolver aquilo.
Por isso que aquele que está ainda no instinto selvagem, tá? De instigar e urdir calmamente e com paciência uma agressão a alguém, ele vai rolar no abismo por um tempo maior. E isso vai dizer da gravidade disso, porque enquanto que na revista espírita fala do espírito no astral, recebendo a reminiscência e a queimadura do que havia feito, no mundo maior vai falar de alguém que estava encarnado com esquizofrenia, pela condição de que a mente entrou naquilo que voltava, até porque ele já percebia o horrendo que havia cometido e que precisaria de uma ação em relação a isso. E por isso que quando adentra essa realidade, entra numa condição que não se pode prever. E aí eu vou precisar, com a mesma inaptidão que tive para acordar a tempo, para ter uma atitude diferenciada em relação ao mundo, um tempo eu gastei tempo num sono moral, infringindo, dando a revelia como indiferente ao sofrimento que causava. Nessa mesma rua, ela vai gastar tempo até que seja possível ser refeito aquela trama, aquele nó, para que eu possa resolver. Por isso que diz de algo que foi feito em relação a mim, porque alguém gastou tempo para me dar um corpo de carne, e eu precisaria usar esse talento para multiplicar, e leio isso com sangue, lama e caos. Aquela voz do outro clamando por misericórdia a mim vai me esfaquear pela minha consciência e vou precisar implorar, aguardar, só Deus sabe o tempo, para que tenha sancha de reencontrar tete a tete com esse espírito prejudicado por mim e tentar fazer diferente. Por isso vai dizer aqui que ele acabou que parou numa zona sombria de si e recebia a constante, incessante tiroteio de energia, de vibração corruptora, porque havia caído numa condição onde a situação do coração, do bombeamento sanguíneo dele, impossibilitava receber o choque insulínico.
tratamento ali viável, disponível para a esquizofrenia com o qual ele fora catalogado. Mas ele estava numa condição de ferido, acidentado, um desejo, ambição sombria, fermentando, curtindo uma situação do próprio ensimismamento. E o que o auxiliou para que ele pudesse ter uma desencarnação onde ele pudesse receber uma poção analgésica e acalmar, era a prece da esposa e filhos, porque na criação que ele deu, ele incutiu algo de bom. 2 professores e um médico que vivia de boa vontade e que recebeu algo positivo. E isso é que reverberou. O neto, o único que tinha era o pai, que ele chama e pergunta se ele acha que Deus perdoa quem come o irmão e lesa o pai. E o neto diz que imagina que Deus perdoa, seja o que for. Por isso que foi sendo dado uma boa morte a ele num ajuste para e passo. Mas ainda que veja medicado mesmo. Visto que ele, pela situação que caiu, usava intensivo antidor, analgésico, numa queda de braço, um alto duelo de ano e ano, que dissuptava o metabolismo dele, porque pagaria a que preço for anular a si mesmo, sair de si mesmo, mas a recordação queimante, atroz, varava, desgastada via sua consciência. E vai dizer que quando se fala em esquizofrenia, ela vem de fina, sutil alteração, perturbação da conformação perispiritual, que se derrama, traduz no vaso de carne por inimaginável, surpreendente aporte de enfermidade e moléstia, imprecisa, indeterminada e de variado tipo. E vai dizer da doença de Cristo.